reformas de Lula, Lira e Pacheco estão a pleno vapor. A tributária está em tramitação no Senado, ainda com disputas, mas com elogios por parte dos mega empresários e banqueiros. Mas o que será essa reforma? Ela ajuda a classe trabalhadora? Os mais ricos, os milionários que acumulam riqueza explorando a classe trabalhadora, vão continuar pagando pouco? E a sonegação, que é uma forma de corrupção? No Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico, apesar de aparecer sempre grandes capitalistas reclamando, mas eles não estão preocupados com os pobres e os trabalhadores. Querem manter seus privilégios, pois os ricos na prática já pagam menos impostos. O privilégio dos ricos funciona assim. O imposto que pagamos quando compramos um pão, um quilo de arroz ou um litro de óleo é o mesmo que o rico paga. Por exemplo, um rico com uma fortuna de R$ 1 bilhão paga o mesmo valor que um trabalhador que ganha salário mínimo. E mais, não pagam impostos sobre o lucro que obtém com as ações da Bolsa de Valores. Enquanto teu carro usado paga o IPVA, os jatinhos e iates deles são isentos. O imposto sobre a renda deles é 6%, enquanto um trabalhador que ganha um pouquinho a mais vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda. Sem falar nas mansões e prédios de luxo, que pagam o mesmo percentual de IPTU que as casas populares. Enfim, são muitas malandragens dos ricos para jogar nas nossas costas o pagamento dos impostos. Você acha isso justo? Nós, da emancipação socialista, não achamos. Esse sistema é muito injusto. Para começar, sem o dinheiro do imposto, não temos serviços públicos, escolas, postos de saúde, ruas asfaltadas, saneamento básico, etc., que utilizamos são mantidos com a cobrança dos impostos. É por isso que os ricos capitalistas não querem pagar imposto, pois quando eles podem pagar escolas e hospitais particulares, não usam transporte coletivo e moram em bairros com toda a infraestrutura. Para eles, pouco importa se tem hospital, posto de saúde e escola. Quando dizem que não querem pagar impostos, é o mesmo que deixar o pobre sem nenhum direito. O que a reforma tributária de Lula e o Congresso vai fazer? Os ricos estão apoiando, porque esses privilégios estão mantidos. Iates, jatinhos, continuam sem pagar IPVA por enquanto. Dizem que vão pagar, mas não dizem nem como nem quando. As grandes empresas exportadoras, como aquelas grandes do agronegócio, continuam sem pagar imposto. As principais mudanças são na forma de cobrar alguns impostos, como o ICMS. Alguns impostos vão mudar, como COFINS, PIS, mas vai criar também o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. No resumo, continua o imposto pesado sobre o consumo. E o principal não vai ser afetado, que é fazer o pobre pagar menos e o rico pagar mais imposto. Mas como fazer os ricos pagarem mais impostos? Hoje, toda a riqueza que existe é produzida pelos trabalhadores, mas vai para a mão de milionários que não estão nem aí para os pobres. Nós queremos escolas de qualidade, mais hospitais, melhorar o saneamento, etc. Temos que aumentar a taxação sobre os ricos. E quando falamos em aumentar a taxação sobre as grandes fortunas, não estamos falando do trabalhador que comprou uma casa na praia, um carro. Nós estamos falando de quê? Hoje, 10% da população, 10% dos que tem mais, controlam 60% da renda. Se você for olhar pelo patrimônio, 1% controla a metade das propriedades do país. É necessário aumentar a taxação de quem tem mais, isentar quem tem menos. Cobrar imposto dos lucros dos grandes investidores na Bolsa. Hoje os lucros na Bolsa não pagam nada. Aumentar a taxação de IPTU das grandes mansões, grandes terrenos, galpões desocupados que só servem para especulação e isentar as casas simples, apartamentos simples dos trabalhadores. Cobrar maior IPVA dos helicópteros, jatinhos, jatos e isentar os carros e motos dos trabalhadores por aplicativo. Mas tudo isso, esses impostos e tal, tem que ser colado aqui ao não pagamento da dívida pública. Senão metade do orçamento, que é o que acontece hoje, vai para os especuladores. Para esse dinheiro ser investido em escola, educação, saúde, tem que parar de pagar essa dívida. A reforma administrativa de Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, de 2020, é uma reforma neoliberal.
o que prega o neoliberalismo? A precarização do Estado, sua fragilização pelos interesses dos multimilionários. Para tal, o próprio Paulo Guedes admitiu que defendia um novo modelo de Estado. Essa reforma pretende acabar com a estabilidade dos servidores públicos, mas não de todo servidor. A grande maioria dos servidores que lida com população pobre, com a classe trabalhadora, em hospitais, assistência social, nas escolas, perderá sua estabilidade. A PEC 32 pretende criar carreiras de Estado, essas sim, acima do bem e do mal, categorias que já estão assim. Juízes, promotores, desembargadores, militares, parlamentares, ministros dos tribunais superiores permanecerão com sua estabilidade e com a possibilidade de sujeitar aqueles que, por interesse político, sendo servidores públicos subalternos, lhe desagradem. Logo, defender a reforma administrativa é defender uma sociedade em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Outra coisa, será que a reforma administrativa será boa para o conjunto da sociedade ou apenas para aquela cúpula, aquela minoria que já está no topo da pirâmide? Por isso, a emancipação socialista é contra a reforma administrativa, contra a PEC 32.